Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do AgroJovem Podcast. Podcast que fala de temas relevantes para o agronegócio, mas principalmente para você que é produtor rural e está buscando informação para a sua propriedade, seja para melhorar a gestão, seja para ser mais eficiente, seja para uma sucessão familiar ou simplesmente para aprender aqui junto comigo. E hoje o episódio ele é importante porque a gente vai falar um pouquinho de direito no agronegócio, né? Existem muitas dúvidas, existem muitas coisas que nós não sabemos e que nós precisamos de especialistas nesse momento para trazer informação. E por isso que eu convidei hoje aqui a Nayara Marcato Sanders, ela que é advogada aí, tem uma trajetória no agronegócio. Vou deixar ela que se apresentar, porque o currículo aqui no início, você sabe como eu, fica meio chato. Deixa ela contar a história, que é muito melhor. Mas antes de mais nada, gostaria de convidar você que está aqui acompanhando, deixa aqui, se inscreve aqui no canal do YouTube, porque faz diferença para nós. Se puder, já deixa aquele like, que eu sei que você está assistindo agora e não se inscreveu ainda. Então vamos lá. Nayara, seja bem-vinda aqui ao AgroJovem Podcast. Muito obrigada, Lucas. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Bom, Nayara Marcato Sanders, quem sou eu? Essa pergunta é sempre tão difícil de responder, né? Isso me remete lá aos tempos de vestibular. Na minha época tinha isso. Responda quem você é, de onde você veio, aquilo me matava. Mas a gente é o que a gente faz da vida, como a gente trata as pessoas, não vejo outra forma de me definir e de definir quem está comigo. Então, eu sou uma pessoa que já morei em vários lugares, que venho de uma família sólida, uma família muito unida. Tive alguns conflitos na época do vestibular para saber se realmente eu faria direito ou não. Posso dizer que eu fui aquela adolescente que, já que eu não sei, vou fazer direito para ver o que dá. E aí nessa, rapaz, me apaixonei. Sou apaixonada pela advocacia, pelo que eu faço, mas eu enfrentei dificuldades, porque na faculdade de Direito, ninguém te ensina a advogar. Você não tem uma matéria específica, um direcionamento específico sobre isso. As matérias são sempre sobre as leis, e a questão da gestão do escritório de advocacia, ela não é ensinada. Então, quando eu comecei a faculdade, logo eu me apaixonei e percebi que eu queria advogar, eu sempre tive uma dificuldade muito grande na minha cabeça sobre como eu ia fazer isso. Porque eu comecei a faculdade em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas terminei a faculdade aqui em Brasília, onde eu moro hoje. Fiz essa transferência, houve essa mudança aí de toda a família, vim com os meus pais, com meu irmão para Brasília, eles estavam procurando um emprego melhor. E aí me apaixonei, queria advogar e não sabia como. E quando eu vim para Brasília, essa questão de não saber como ficou mais pesada, porque aqui na época em que eu estava formando, essa questão de concurso público era muito forte. Então as pessoas faziam direito para prestar concurso público. E eu falei, gente, como que eu vou advogar? Para onde que eu vou? Quem vai me ensinar? Aí você vai atrás de estágio, você começa a falar, eu quero advogar, eu quero ser advogada. Me arruma, né? O estágio era um caminho ali que eu encontrei dentro das possibilidades que eu tinha. Consegui estágio em escritório de advocacia, em empresas públicas. Uma coisa foi levando a outra. E aí abri uma sociedade com outras 2 advogadas. Essa sociedade hoje não existe mais, eu estou com meu próprio escritório, mas foi assim o que abriu grandes portas, acredito eu, tanto para mim quanto para elas. E, como eu falei, ninguém ensina a gente a advogar. E aí percebi que peticionar, advogar, estudar o processo, protocolar uma petição, todo mundo faz isso, Lucas. A diferença está em outro ponto. E o agronegócio acabou aparecendo para mim. Não fui eu quem escolhi o agronegócio, foi o agro quem me escolheu. Eu falei, gente, se eu não abrir os braços para isso aqui, eu sou muito besta. Eu tinha que falar, eu sou burra se eu não pegar essa onda que tá vindo e surfar nela. Então, há uns 6 anos atrás, já com a minha sociedade, com essas outras 2 advogadas, surgiu essa oportunidade, pequenas propriedades rurais no interior do Goiás, para a gente ajudar com regularização fundiária. E aí uma coisa foi levando a outra. Eu tinha um amigo que eu era muito apaixonada nele por questão da forma como ele se comunicava, como ele tratava as pessoas. Ele era o melhor amigo do meu irmão, ainda é. E esse amigo virou meu marido. E ele é do agro. Então, tudo se juntou no trabalho, na vida pessoal. Então, o agro veio para mim. Eu falei, bom, vamos estudar
vamos estudar esse negócio aí. Porque Aham. direito do agronegócio, você também não tem isso como matéria na faculdade. E que eu saiba, desde que eu me formei, rapaz, já tem uns 15 anos, eu acho que ainda não entrou como matéria. Mas teve um boom na pandemia e eu vi que surgiram muitas pós-graduações, muitos cursos de apoio, e eu tenho me baseado nisso para adquirir mais conhecimento. Então, eu tenho uma especialização em Direito Empresarial pela FGV, e essa parte já ajuda muito a cuidar da empresa, porque eu chamo a fazenda de empresa, seja ela o tamanho que Yeah. for. Exato. Então, vai ajudando, aí você vai agregando valor, você vai agregando conhecimento, você vai conhecendo as dificuldades do produtor, porque não adianta eu estar aqui em Brasília na minha sala Aham. e dizer que eu sou advogada do agro, né? Tem que ir lá na Tem fazenda, que ir tem que lá. passar um tempo com ele, tem que conhecer os problemas, tem que ver as situações. Então, foi assim que aconteceu. Aí hoje eu tô nisso, tô apaixonada nesse assunto, né? Tô inscrita numa pós-graduação da Abrada, que é uma academia de direito do agronegócio brasileira, que eu tô apaixonada pelo conteúdo, pelas pessoas. Você vai criando conexões, networking. Eu confesso de verdade, Lucas, que eu tô feliz na minha profissão. É. De verdade. E que bom, porque o agro ele tem muita coisa, né? Ele é muito grande, muito complexo Enorme. pela sua Sim, grandeza, né? é. Assim, O tem tamanho do Brasilzão também, né? tudo tem Rapaz. tudo tem oportunidade aí para crescer. E quando a gente pensa no direito, voltar ao agronegócio, nosso público aqui, ele na sua grande maioria, ele é de produtores rurais, né? E como que o produtor rural hoje ele pode se beneficiar aí com a ajuda de um advogado no seu dia a dia? Pergunta de milhões. Olha só, como eu falei, eu vejo a fazenda como uma empresa. Então, como que o produtor pode se beneficiar? É sempre evitando riscos, né? Faz a identificação e a gestão de riscos. Ele pode, a atuação de um advogado especializado no cotidiano do agronegócio vai trazer benefícios como orientações de como seguir a lei, e aí isso vai influenciar em compliance ambiental, compliance fiscal, compliance trabalhista. É como se eu fizesse uma inspeção local na fazenda com ele para dizer, olha, isso aqui não está seguindo a lei X, aqui não está seguindo a lei Y, vamos adaptar para você não ter problema quando o Ministério do Trabalho bater aqui, quando pode haver denúncia, né, com relação ao trabalho escravo, com relação a algum descumprimento da lei ambiental. Então, a gente faz uma visita em loco, ouve todas as dores do produtor rural e, baseado no conhecimento que a gente tem, ou busca mais conhecimento, para ajustar aquele problema. Então, vai envolver muita burocracia, que é uma parte que eu sei que o produtor rural não gosta, e tudo bem, deixa comigo, que a gente resolve para ele, não tem problema, né? Além de fazer consultoria, Lucas, porque no dia a dia do produtor rural, independentemente do tamanho da propriedade, da fazenda dele, surgem dúvidas. E, incrivelmente, é possível, e mesmo que eu não queira, a parte jurídica está dentro dessas dúvidas que surgem. Então, a gente pode trabalhar com consultorias todos os dias, seja por telefone, pelo WhatsApp. Tem produtor que pede parecer jurídico para eu escrever, que já está com uma governança mais estruturada, a fazenda já está maior. Eu vejo que o agro ele está se profissionalizando, porque muito se fala em sucessão, né? Fala em holding, fala em a própria governança, o ESG. Então, tá acontecendo uma maior profissionalização do agronegócio no Brasil. E o jurídico está envolvido em tudo. Ele é preventivo para evitar multa, para evitar que o trabalhador entre com processo judicial. Eu posso ajudar com acordos na hora de possíveis dispensas. Eu mesma redigir os acordos, explicar como a lei funciona, quais as possibilidades tanto para o produtor como empregador, quanto para o empregado, para todo mundo ali sair numa boa, né? Uhum. Acompanhamento de folha de ponta, acompanhamento de material de segurança, contratos de safra, revisão de contrato com fornecedor, para o produtor não ficar na mão. É É bastante tanta coisa, né? coisa, é muita coisa. Vamos brincar em algumas delas. Eu vou pegar um problema que os produtores rurais aqui, eu tô no oeste do Paraná, você sabe que os produtores são menores um pouco, né? Então, Sim, assim, mas os produtores têm granja, eles contratam funcionário, eles têm, às vezes, um tratorista ali, né? Um ou dois funcionários que ajudam no dia a dia, no plantio, na colheita.
E de um tempo para cá a gente ouviu falar muito, as empresas vêm fazendo naquele contrato de PJ, né? MEI. Ah, sim, Eu não sei se isso é sim. válido, se não é válido, a gente escuta falar e às vezes muito desse achismo pode levar isso para um bom caminho, para um mau caminho. Você tem alguma visão sobre isso daí, por exemplo? Que é o problema que eu escuto na rua, sabe? Sim, vivo com isso todos os dias também. O que o produtor rural tem que entender? Não existe problema nenhum no Brasil, não é contra a lei um contrato pejotizado. O problema é este contrato de pejotização, eu nem gosto dessa palavra, mas esse contrato de pejotização, ele vem sendo cumprido como realmente ele foi escrito? Qual que é o problema de você pedir para que alguém faça uma PJ ou contratar alguém que seja PJ? É você cobrar essa pessoa como se realmente ela tivesse a carteira assinada e estivesse trabalhando ali dentro da fazenda só para você. Então você cobra jornada de trabalho, você cobra metas, você dá ordens para a pessoa obedecer. Quando você faz um contrato com uma PJ, você está falando, tipo, o produtor tem que pensar em parceria, em como ele deve se comportar se aquele funcionário que é PJ fosse realmente, e ele é parceiro dele. E que esse contrato de trabalho de PJ, ele geralmente não tem exclusividade, a não ser que exista essa cláusula. Mas se não tiver exclusividade, a pessoa pode trabalhar para outros produtores rurais, e isso gera muita dificuldade de entender. Então, não é que ele seja proibido, é a forma como ele é manejado, executado, que traz problemas, e não só para o produtor rural, tá? Porque essa parte da pejotização ela é muito parecida para qualquer empresa. Então, o que eu estou falando aqui vale para qualquer tipo de empresa. Então, você tem que saber que, claro, você vai cobrar de alguma forma o seu parceiro e vice-versa. Porque, lógico, não é uma parceria a Deus dará. Existem objetivos a serem alcançados. Mas tem que deixar o trabalhador, eu gosto de falar assim, tem que deixar ele livre, deixa ele livre. Se ele não puder vir trabalhar hoje, e isso é muito complicado no agro, Lucas, muito. Ele não vem trabalhar e não pode ter penalidade. Claro que um parceiro vai te avisar, olha, hoje eu tô off, hoje eu não vou. É muito difícil ali no agro essa questão da pejotização, porque é necessário que o trabalhador esteja lá todos os dias, né? Mas existem formas de educar o produtor rural e esse trabalhador pejotizado para que eles entendam o contrato que foi efetivado, para nenhum dos dois sofrer. Porque depois, às vezes até o próprio empregado fica, ele não está me pagando, ele está me tratando assim, assado, vou entrar na justiça, pedir reconhecimento de vínculo. E se esse produtor não tiver com um advogado que o auxilie nessa questão de execução do contrato em razão do compliance trabalhista, esse produtor vai perder essa ação. Sim. Então, uma das situações que eu faço, que eu pratico, é a advocacia preventiva trabalhista, para evitar o reconhecimento de vínculo de um contrato que tenha pessoa jurídica para a fazenda. Né? Pode ser PJ para PJ, PJ para PF, para educar o produtor rural no cotidiano do trabalho, sobre as cobranças que ele faz. Você não pode... A lei ela é bem metódica, né? E existem requisitos trabalhistas que você não pode configurar. Então, o advogado sabe quais são esses requisitos, a gente explica isso para o produtor. É difícil, mas no dia a dia a gente vai, aos poucos, educando para que não aconteça. Porque, olha, interessante você tocar nesse assunto, que os maiores problemas que eu vejo hoje são com relação ao passivo trabalhista. E aí, vai na planilha Excel, montar quanto eu tenho, que eu preciso de um provisionamento, vamos lá. E existe mesmo, não tem jeito. Às vezes um pagamento de FGTS, um contrato de safra, às vezes um auxílio saúde. Aham. É bastante É coisa. bastante coisa. E você respondeu muito bem. E daí a pergunta que saiu na mente dos produtores e eu só senti ela aqui. Tá, mas qual que é melhor hoje em dia? Ai, Lucas! Ai, meu Deus. Melhor é seguir a lei, seja assinando a carteira ou fazendo o contrato PJ. Não tem problema fazer o contrato PJ, só Que tem que entender como ele funciona. ontem eu tava numa propriedade rural aí. Não vou citar a Ah, cidade porque o produtor me escuta, ele é ouvinte. ah. Mas ele tava reclamando lá dos processos que ele tomou. E era CLT, né? Ai, Acontece também. Mesmo fazendo com a carteira assinada, pode dar problemas. Então, a advocacia preventiva ajuda muito nisso. legal.
para educar, para evitar. Inclusive, às vezes, uma conversa ali com o próprio empregado, sabe? Eu já estou dentro da fazenda, então deixa que eu faça esse meio de campo, vamos conversar, tentar o acordo dentro da fazenda, não precisa ir para a justiça. Olha, e tem que ser justo, Lucas. Então, sim, eu estou do lado do produtor rural, mas eu deixo bem claro quais são todos os riscos para ele optar o que vai ser melhor para ele naquela situação. Então, eu acho muito interessante, eu gosto muito dessa parte. Melhor se antecipar, né? Sempre, sempre. Legal. Porque depois, o trabalho que você vai ter com o Ministério do Trabalho, começa com auto de infração, processo administrativo, recurso. Aí é um longo caminho. Legal, legal. E ano passado eu estava olhando também suas redes sociais ali e tudo mais, eu vi que você andou participando de alguns eventos, né? E participou de roda de conversa com o produtor, acabou ali estando no meio, né? Mas qual foi sua percepção deles, da aceitação disso também, de fazer um direito um pouco mais, digamos assim, preventivo, né? Que é algo que às vezes, porque acredita ou não, penso eu que o produtor sempre vai recorrer a um advogado quando o problema já está grande, né? E quando a Na gente hora fala que de já recebi. preventivo, é algo que nunca, às vezes não é buscado. Como que está essa aceitação? Como que está essa busca? Eu recebo muito já contato, né? Um indica para o outro e tal. Realmente, quando já recebeu a citação para pagar, e meu Deus, tem valores às vezes que são absurdos no direito trabalhista do agro, eles ficam desesperados. Então, assim, a aceitação, eu acho que ela tá vindo conforme as coisas vão acontecendo. Não é algo que o produtor fala, nossa, vamos contratar um advogado. Porque muitas vezes, Lucas, eu acho que eles nem sabem o que é advocacia preventiva no agro. Eu tô vendo que eles. Quem vai em evento, um conversa com o outro, que eles todos se conhecem, né? Uhum. Acaba sabendo um pouquinho. No início, quando eu comecei, nem se falava disso. E quando eu falava que eu era advogado, menino, parecia que tava jogando repelente, assim, ó, e saía, não queriam nem saber. Então, eu enfrentei algumas situações. Primeiro, por, na época, ser muito mais jovem, ser mulher, né? Porque tem essa questão da imagem, da confiança. Ah, mas o meu amigo tem o fulano de tal. O que essa menina vai Aham. me ajudar no agronegócio? Eu sei, isso não acontece porque é agro. Isso acontece em outros lugares. Isso aconteceu comigo aqui em Brasília. É a concorrência, é o posicionamento, é a imagem. Mas eu acho que eles estão começando a tomar conhecimento, porque quando mexe no bolso, é mais fácil de entender. E os passivos trabalhistas, apesar pode ser que não seja, né, as maiores dívidas que um produtor tenha na fazenda, mas ele é uma dívida que pode ser evitada. Então, quando ele começa a entender que ele não precisa. Eles não gostam, e eu entendo, não gosta de ter que sair da fazenda para fazer uma audiência presencial. Até, às vezes, uma audiência online incomoda, não é algo que eles estão acostumados, são pessoas mais simples. Computador, não quer para que eu vou abrir computador? Tá? Eles não, então isso incomoda. Tipo, como eu faço tudo certo, recebi uma citação, mas eu fiz tudo certinho. Então, é falta de conhecimento, é falta de direcionamento. E aí, com a advocacia preventiva, isso pode ser facilmente consertado, para nunca acontecer. E aí evita, quando eu falo, contrata advocacia preventiva, que você não vai precisar ir no fórum. Eles já entendem melhor, entendeu? É muito legal. Mas eu vejo que a aceitação com relação a isso, ela ainda é baixa, não é alta. É algo que tem que ser explicado, conversado, demonstrado. Por exemplo, eu estou trabalhando na fazenda do fulano de tal. O senhor conhece? Conheço. Pois é, já evitei que ele perdesse tantos reais. Geralmente funciona assim, Uhum. para eles entenderem melhor essa situação. Legal, legal. E a gente antes falou, né, de contratar PJ, né? Mas os produtores Sim, têm uma outra frente aí que eles contratam muitos safristas, né? sim, E faz contrato, será que com safrista? Às vezes é um negócio tão de boca a boca, né? sim. É importante ter um contrato, mas é também difícil colocar isso em prática. Como é que eu vou explicar? Que o Eu safrista já. quer trabalhar ali às vezes 15, 20, 30 dias, né? Então, tem e alguns. Pois é, o contrato de safra em si ele deveria ser mais longo, né? Uhum. Mas, enfim, acontece essa debandagem aí. Eu diria que um contrato de 2 a 6 meses, dependendo de como tá a safra, se a pessoa vai ficar
desde a preparação do solo até o final. Uma dificuldade que eu tenho como advogada nesse caso, Lucas, é o safrista realmente querer trabalhar, realmente querer o contrato. Eu já passei por situações em que eles falam, pelo amor de Deus, eu não quero assinar a carteira porque eu estou recebendo benefício X. E se assinar minha carteira, eu vou perder esse benefício. Então, assim, nem que a gente tenta dar ali uma conformidade para esse contrato, fazendo nem que seja um contrato digitado, à mão, bonitinho, pedindo para ele assinar, explicando, com testemunho e tudo mais. Não é bem o correto. O mais certo seria assinar a carteira e, se precisar, fazer esse contrato que ele soma com a assinatura da carteira de trabalho. Mas é difícil para os dois lados, porque o produtor tem dificuldade de ter o safrista perto dele para cumprir ali todo o tempo do trabalho. Então, eu acho que nesse caso é mais difícil para o produtor do que para o próprio empregado, porque por parte dos produtores rurais tem muita boa vontade, sim, de contratar, de fazer certinho nessa questão do contrato de safra. Eu vejo que são mais os empregados que trazem determinadas dificuldades para o cumprimento da lei. E aí é tudo na conversa, Lucas. Tudo na conversa. Jeito, né? E a chance de um safrista CPJ é menor ainda, então. Né? É menor ainda, isso. É menor. Legal, legal. Não, eu não recomendaria por questões de legislação, do Ministério do Trabalho. Para o safrista, não. Para o safrista, eu recomendo fazer o contrato certinho mesmo. Né? A gente vê que o produtor vem aderindo a algumas ações preventivas quando a gente escuta falar de holding, né? Isso, vem. Confesso que não é minha área. Eu faço advocacia preventiva, o holding não é minha área. Eu sei bem pouquinho. Eu tenho uma parceira que trabalha comigo nessa parte. Mas entendo, né, um pouco, que eu acho que já é o que está sendo muito bem falado. Eu vejo que vem sendo dada muitas palestras, muitos cursos, chamando muita atenção do produtor para a holding, porque eu vejo que se a holding se enquadrar para ele, nem sempre a holding é o melhor caminho. E isso tem gente que não entende, mas é verdade, por questão tributária. Eu tenho que fazer um planejamento tributário para ver se a holding realmente se encaixa para o produtor rural no que ele quer. Porque às vezes não, às vezes sai mais caro. Sim, sim. Então, na hora de fazer uma sucessão patrimonial, a holding é uma das opções, mas ela não é a opção. E dependendo, vale a pena sim, porque protege patrimônio, né? Por exemplo, vamos pegar aí uma ação trabalhista que tenha dado um passivo de R$1 milhão. Se esse produtor tiver só no CPF dele, como que ele vai pagar esse 1 milhão para esse empregado? Se ele, né, da onde que ele vai tirar 1 milhão? Porque as pessoas acham que o produtor é cheio de dinheiro, né? Mas o produtor é cheio de dívida. Sim. Cheio de dívida, gente. Ele faz empréstimo, ele pega crédito para ele poder continuar mantendo a fazenda dele. Se achar que ele tá rico, ele tem um dobro de dívida. E isso as pessoas não entendem. Ele tá sempre renegociando o contrato no banco, enfim. Então, como que ele vai pagar esse 1 milhão para esse empregado? Vai ter que ser com bens dele. Com terra dele, com terreno dele. Pode pedir penhora. É triste ver quando chega nessa situação, por isso que o direito preventivo faz muito sentido. Mas aí, no caso, se fosse uma holding, e essa holding acabasse indo para o polo passivo da ação, então afetaria primeiro os bens da holding, e o produtor rural fica protegido. Então, quais foram os bens, né, seja dinheiro, bens móveis, terras, quais foram os bens, às vezes até gado, que foram colocados dentro dessa holding para proteção, para blindagem do patrimônio do produtor. Então, acaba afetando primeiro a holding. Então, é a holding que vai pagar por essa dívida trabalhista. Se lá na época do contrato de trabalho a holding já existisse. Se for fazer depois, tudo depende. Mas, enfim, eu entendo que a holding, neste caso, ajuda muito. Mas tem que ver se ela é válida para o que ele quer, para a fazenda dele, para o planejamento futuro dele. Legal, legal. E quando a gente pensa agora que é um momento que aumenta os custos de produção, diminui o valor dos grãos aí relacionado ao mercado, então a rentabilidade do produtor ela vem dando uma caída. Tem alguma ação preventiva que dá para fazer para tentar evitar maior problema nessas frentes que pode prejudicar o produtor? Né? Porque ele compra insumos, às vezes ele tem contratos de venda que pode ser favorável, pode ser que não, e tudo isso pode ajudar ele ou atrapalhar, né? Eu sou mais da área trabalhista preventiva do agronegócio, Lucas.
Mas o que eu vejo quando eu ajudo com a questão de elaboração ou a revisão de contratos, e que costuma trazer muita dificuldade para mim como advogada, é a questão de garantia desses contratos. Eu acho que eu não estou indo muito bem no que você queria que eu respondesse, mas é que realmente essa parte eu ainda não sei te responder agora. Eu posso pesquisar para depois sanar essa dúvida. Não, o legal Mas nessa frente ali, assim, é relacionado mesmo para ele se prevenir com esses problemas, não voltado relacionado ao parceiro do fornecedor, mas ele se prevenir em todo o aspecto do negócio dele, né? Primeiramente ali com os funcionários, o que ele tem que deixar tudo feito, organizado, porque os contratos que ele tem lá na frente ele tem que cumprir, então ele não pode ter surpresa agora na metade do caminho. E qual que é a você surpresa diz que ele assim, pode ter? É com a operação à mão de obra, principalmente, né? com a mão de obra, você diz assim, debandar, É debandar ou ele não conseguir pagar, né? não Ter custo conseguir para essa mão de pagar. obra, ele não conseguir manter, Isso. Esse é o problema hoje. aí é difícil. Eu não vou nem falar em seguro, porque os seguros são mais caros do que o produtor manter o trabalhador na fazenda. Aham. Aí é algo a conversar com o produtor e se pensar no que fazer e pegar estratégias. De repente, colocar já desde agora cláusulas que possam proteger ele em alguns contratos, fazer, se for possível, fazer contrato trabalhista temporário para não ter problema com a rescisão, ver a possibilidade dos contratos em pessoa jurídica, porque a rescisão é diferenciada, traz menos impostos. Uhum. Aí tem que analisar. Na minha visão, tem que analisar todo o contexto e ver como que a gente pode atuar aqui, aqui, aqui. E aí envolveria uma visão sistêmica da fazenda. Então seria um momento em que eu, como eu estou com um foco maior no direito trabalhista dentro do agro, e eu chamaria parceiros para trabalhar junto para ver a questão fiscal, por exemplo, para ver a questão tributária, para ver a questão de crédito no banco. Eu vejo, Lucas, que é possível alongamento de crédito, renegociação de dívida, Sim. ver como é que está a dívida dele hoje, em quantas parcelas, e realmente atuar, diligenciar, e mesmo no banco conversar sobre alongamento. Eu tenho um produtor que eu estou atendendo, ele estava desesperado porque o caixa estava negativo há muito tempo. Quando eu falo há muito tempo, era, cara, muito tempo mesmo. E foi feito um alongamento de dívida, pegou tudo, juntou num só, pronto, ele está respirando. Foi difícil, foi uma negociação que durou mais de 3 meses. Uhum. Mas deu certo. Então, uma dívida que o custo mensal era muito alto para ele alongou mais parcelas. Não, tudo bem, pode fazer nessas parcelas que eu aceito. Então, vai tudo muito do acordo, do banco estar disposto. Acredito eu, talvez nessa situação, pensando na questão financeira, a pergunta que você fez, um alongamento, uma renegociação, talvez pode ajudar. Legal, legal. Acho que é por aí. E pensando no direito trabalhista, quais que são hoje os maiores problemas que você vem talvez encontrando ou vê que pode acontecer para o produtor se antenar já? Porque o preventivo é assim, né? Olha, tá dando tanto, Preventivo tanto, é tanto esse assim. problema. Opa, pera lá, então Sim, vou me organizar primeiro. Então, é sempre a questão de cumprir estritamente o que está na lei. Então, é como que estão as horas extras. Você tem muito funcionário fazendo horas extras? E essas horas extras, elas estão sendo controladas de que forma? Não, nem tenho ponto. Não, eu tenho ponto, mas eles batem certinho, ó, de 7 da manhã às 5 da noite, bonitinho, na folhinha 700, que é o ponto britânico, porque esse ponto não é aceito pela justiça. Porque quem é que cumpre, gente, o contrato de trabalho dessa forma? Todo dia chega às 7 da manhã, vai embora às 5 da tarde, tira o intervalo certinho. Então, essas situações são os maiores que eu vejo, o maior problema. Pede muita hora extra, desvio de função, o cara que mexe no trator também está trabalhando na algodoeira, enfim. Não tem, às vezes, controle de quem está dentro do campo, realmente fazendo a colheita. Aí foi meu aqui, desculpa. Não tem esse controle. É com hora extra, é com desvio de função, acidentes na fazenda, acidente de trabalho, equipamento, uso de equipamento de proteção. O produtor vai, faz tudo certinho, a gente faz uma lista da entrega dos equipamentos, faz relatório, tira foto, pede para eles usarem os equipamentos, eles não usam.
E aí é difícil você ter uma inspeção dentro da fazenda o tempo todo para ver se está todo mundo usando o equipamento de proteção. Então aí às vezes acontece a pessoa infelizmente sofre um acidente e perde 2 dedos, vamos supor. Cara, já era, isso dá um problema enorme. Sim. Mas se o produtor, o que eu quero dizer com já era, deixa eu me explicar, vai vir a ação judicial eventualmente. Né? É melhor pensar sempre no pior, se não conseguir um acordo e tudo mais, que é devido a uma indenização. Não tem como. E é isso que o produtor às vezes tem dificuldade de entender. Mas a gente fez a inspeção, a gente deu o equipamento, tem relatório, a doutora estava comigo, mas o cara não estava usando e não tinha ninguém lá para falar, põe o equipamento, enfim, aconteceu o acidente. Então vem dívidas às vezes milionárias, porque sim, dependendo da situação do acidente pode acontecer até o óbito, né, do funcionário, sim, sim. E é muito triste. Então, aí na ação judicial, a gente tem como demonstrar que foi feita toda uma avaliação dentro da fazenda, que tinha, dependendo do tamanho da fazenda, da quantidade de funcionários que o produtor tem, que tinha a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é a CIPA, que eram dados cursos, capacitação, informativos, como que a gente vai trabalhando de forma preventiva? É o tempo todo mandando informação, não só para o produtor, mas para quem trabalha dentro da fazenda. Então, aonde que eu posso imprimir um papel, colocar? Tem televisão no refeitório? Tem refeitório? Vamos pôr anúncio lá? Né? E vai trabalhando assim, da forma que dentro do aspecto ali, dentro do cotidiano de cada um, ver o que dá para trabalhar de forma preventiva. Mas são essas situações. Tiveram algumas situações com fundo rural também. E direito ambiental às vezes envolve um pouco, mas a maioria que eu pego é na parte trabalhista mesmo, Lucas. Sim, legal. E você sabe que o público aqui do AgroJovem é um público mais antenado, é um público mais jovem, eles estão ouvindo aqui com o objetivo de aprender. Muitas vezes eles escutam a gente falando aí desses problemas aí, eles falam, meu Deus, mas desse jeito não tem como tocar o negócio. Mas tem, né? Existem ações preventivas aí que dá para fazer. Qual que seria o cenário ideal hoje, pensando nos sucessores já, né? Para eles irem organizando a propriedade, para eles irem organizando a fazenda, a empresa rural, para eles estarem preparados de uma maneira preventiva e legal aí para assumir esses negócios também, né? Sim. Primeiro, tem um advogado de advocacia preventiva. Não, mas antes de chegar nesse ponto, ele pode, porque eu sei que existe essa resistência, né, de ter um advogado ali o tempo todo, de montar um jurídico na fazenda, contratar alguém, às vezes, para estar lá dentro com ele. Pode contratar uma advocacia terceirizada, como é o meu caso, mas ele pode contratar um advogado para estar lá com ele todo dia, bater ponto e tudo, ser funcionário, ser letista. Mas os sucessores que são mais antenados, né, já tem essa questão internet, Wi-Fi, já são mais adaptados, né? Eu acredito que eles podem investir, sim, em um conhecimento jurídico básico, por exemplo, um curso jurídico básico para agronegócio, que às vezes eu vejo na internet, às vezes decide fazer um curso para entender melhor de holding, e esse curso vai falar um pouco de outros assuntos que vão ajudar muito esse novo produtor. Se manter atualizado em mudanças na legislação que impactam o agronegócio. E nisso, eu vou dizer para você, Lucas, eles são mais antenados às vezes até do que eu. Às vezes eu acordo com o produtor me mandando, doutora, saiu essa lei, você viu? Doutora mudou, doutora assistindo no jornal agora tal coisa, e eu falo, meu Deus, espera, como que mudou? Vamos ler. Porque eles estão sempre assistindo o jornal, conversando entre eles são muito antenados. Então, o fato de ser ligado na legislação já ajuda muito, porque, se mudou aqui, eu vou ter que mudar ali dentro da minha fazenda também, que é o famoso compliance. Tem gente que nem gosta dessa palavra, né? É a conformidade. Que vou falar inglês com produtor rural, né? Chega a dar ranço, eu sei. Compliance é conformidade à legislação. Então, ficando sempre atual ali com a legislação, ele pode estar cumprindo o que é necessário. Agora, ele não precisa fazer isso. Tem eu. Mas são dicas que sim, ele buscando informação, ele consegue sozinho. Ele vai ver que ele precisa mudar alguma coisa, às vezes ele não vai saber como. E aí o advogado ajuda, né? A questão da gestão, você falou de holding, eu falei um pouco de governança, uma gestão transparente, mais focada em sustentabilidade, mais estruturada.
essa parte de sustentabilidade e responsabilidade social, certificações no agro, que está muito em alta, e vejo que não está em alta à toa. Veio para ficar, já está virando pré-requisito no agronegócio, né? Então eles são mais atuantes nesse ponto. Eu acho muito legal essa valorização da sustentabilidade, do lado social, Legal. a gestão transparente. Legal. Muito bom. Mas É. eu tenho uma dica para ele, o produtor rural, para ele conseguir realmente ser um pouco melhor no negócio dele. É fazer gestão financeira de maneira profissional, né? Por isso Perfeito. ele pode contar aí com o e-produtor, que Perfeito. é a plataforma de gestão, né? Então, tanto você Perfeito. como o e-produtor consegue atender aí todo o Brasil hoje. Não, E total. facilita demais, entendeu? Total. Facilita Isso é demais. verdade. Porque o que acontece, né, Nayara? Às vezes na cidade onde o produtor tá, não tem uma assistência especializada, entendeu? Sim. E ele A gente precisa vai buscar. até ele, mas é difícil ele saber, ele ter contato. Você tá certo. Legal. Então, assim, nós precisamos passar. Nós vamos deixar seu contato também na descrição. E tanto o produtor que busca aí um direito um pouco mais preventivo para ficar antenado e evitar maiores problemas depois, nós vamos deixar o contato da Nayara aqui também na descrição. Mas para você que está buscando uma gestão financeira e fiscal mais eficiente, tá mais fácil. Tem um QR Code aqui no canto, tá? Então, Show. solicita uma demonstração lá e o time lá vai mostrar para você, produtor, como que é fácil fazer a gestão financeira começando do zero. É quase como um curso completo, tá? Então, assim, e a gestão é um caminho sem volta, né, Nayara? Não tem mais o que fazer. Hoje em dia, no nível de profissionalismo que nós estamos entrando no agronegócio, quem não fizer uma gestão eficiente já está para trás. Né? Concordo E quem não plenamente. fizer uma gestão preventiva relacionada às questões voltadas ao direito, né, também já está ficando para trás, porque vai diminuir a rentabilidade de um lado e ainda tem chance de tomar fumo do outro lado, né? Então, como que faz para te encontrar hoje aí, para quem está buscando saber um pouquinho mais? Bom, eu tô bem presente no Instagram, na rede social, né? É @adv de advogada, ADV Nayara com Y Marcato S. @ADV Nayara Marcato Legal. S, que é Marcato Sanders, né? E Lucas, então, você viu que na questão fiscal eu preciso de parceiros. Eu vou atrás desse seu curso de gestão, porque é essencial mesmo. Isso aí, a gente simplesmente coloca ele do zero para fazer gestão financeira e fiscal de uma maneira mais Excelente. organizada, evitar surpresa, aprender a gerenciar o negócio como uma empresa, né? E Excelente. por estar no digital, a gente consegue atender hoje 18 estados, né? Tanto agricultura como pecuária. Aí Olha, tem um time olha. bem forte atuando ali assim para fazer produtores Já tá no rurais. Brasil inteiro, 18 já, parabéns, viu? Já tá, vai aumentando aos pouquinhos. E fazendo ele ser mais eficiente. Então, assim, por isso que esse tema ele é relevante aos nossos produtores, porque trazer a questão de um direito mais preventivo, se organizar, ter auxílio de pessoas competentes como você, e do outro lado, ele fazer uma gestão financeira também de uma maneira simples e organizada, é importantíssimo para ele sair do outro lado. E para você que é produtor rural, sozinho fazer isso é muito difícil. É muito É difícil, quase impossível. Não entendeu? dá, precisa de funcionários especializados ou parceiros, precisa Exato. Então, assim, contratar empresas que sejam especialistas nisso, precisa mesmo. E, inclusive, o nosso trabalho acaba sendo interdisciplinar. sim, Eu junto o meu com o seu, com o do produtor, e são várias cabeças para fazer o negócio rodar dentro da lei e também de forma que ele possa cada vez lucrar mais, ter melhores resultados, evitar despesas. Gestão é um assunto muito legal. com certeza. E hoje não dá mais para ficar sem, né? Assim, o produtor, ele tá mais capitalizado ao mesmo tempo que está mais endividado, né? Capitalizado, Exatamente. digo, em questão de patrimônio, mas Sim, ao mesmo tempo o endividamento também vem crescendo. Nós estamos no mercado sim, sempre oscilante e a mão de obra, a gente sabe, você que está nos ouvindo aqui, você sabe que a mão de obra é um grande problema seu, porque você fala que é difícil para contratar, depois é difícil para manter e quando sai ainda tem problema, tá? E a é gente sabe verdade. que essa é a realidade. Então, assim, seja consciente e peça ajuda, tá? A Nayara tá aí para ajudar nessa questão do direito preventivo, sabe, te ajudar a auxiliar o que fazer e nós aqui sempre também prontos para auxiliar na gestão financeira. Escaneia o QR Code, se cadastra lá e alguém vai entrar em contato
para apresentar para você. Nayara, se você puder deixar uma mensagem final a esses produtores rurais, o que você diria? Olha, não tenham medo do advogado. Faça do advogado seu melhor amigo. É verdade. Show de bola. Nada melhor do que ter um amigo advogado, né? De confiança, sempre, Com né? certeza, Advogado sempre né? é alguém de confiança. Que prevenir, gente. Prevenir é melhor que remediar, óbvio. Então. Eu sempre brinco com meus amigos. Falo assim, cara, eu sou seu amigo porque você é advogado, porque você é chato pra caramba. Mas eu sou seu amigo porque você é advogado. Então, sempre bom ter um amigo advogado. Show, Nayara. Muito bom esse bate-papo. Ele esclarece muitas questões que a gente sabe que é problema do produtor rural. Então, minha gratidão para você. Espero que a gente possa trocar várias ideias e fazer parcerias futuras aí também. Foi um prazer, Lucas. Obrigada. E para você que nos acompanhou até agora e ainda não se inscreveu nesse canal, gente, vamos lá, hein? Até a próxima. Todo sábado aqui um novo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.